O presidente Alberto Guerra voltou a falar sobre as chances de Douglas Costa vestir a camisa do Grêmio. Enquanto isso, o novo lateral direito do tricolor está em Porto Alegre aguardando o anúncio. E Renato, no CT Presidente Luiz Carvalho, demoliu com a reportagem. Salve galera, tudo certo com vocês? Chegando aqui no A Dupla para destacarmos o Grêmio. Eu sou o Matheus Dávila e nós vamos juntos com o Diário do Grêmio KTO. Então deixa o teu like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte do A Dupla. Para ficar bem informado, cola aqui no A Dupla. E para te divertir, passa na KTO, te registra lá, usa o cupom A Dupla, que você ganha 20% em cima do primeiro depósito. Vale super a pena, tá, cara? Tu deixa os jogos bem mais interessantes. E eu quero lembrar para vocês que nesta quinta-feira o Grêmio entra em campo na Copinha. O Grêmio encara a equipe do Picos e é um jogo de segunda fase, é um jogo importante lá na KTO. A vitória gremista tá pagando 1,16, o empate tá pagando 7 e a vitória do Picos 8,5, 8,50, ou seja, o Grêmio é muito, mas muito favorito para esse enfrentamento. Vai lá e faz a tua combinadola, né, cara? Vai lá e faz a tua combinadinha para tirar um dinheirinho na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Eu tenho feito isso, eu gosto de ver a copinha. Vamos falar sobre as últimas horas do Grêmio. Eu quero abrir falando do presidente Alberto Guerra, porque ele deu entrevista na ESPN e falou sobre Douglas Costa. Foi questionado pelo repórter Gustavo Berton sobre a situação do Douglas, a que pé anda, se é que anda, e o presidente praticamente descartou a contratação do Douglas Costa. Ele disse que o assunto não está sendo tratado e afirmou também que existe, uma valorização financeira do Douglas, que ele está empregado, que ele recebe muito, enfim. Basicamente diz que não é pauta do Grêmio. Mas é pauta do Grêmio. Não é à toa que o presidente recebeu o Douglas Costa aqui no Rio Grande do Sul para tratar do futuro do jogador. Inclusive, ele foi questionado sobre isso e preferiu sair pela tangente. O que a gente pode dizer é que no bastidor o Douglas Costa ele está muito, mas muito queimado. E aquela informação de que ele só chegaria pelas mãos do presidente Guerra é verdadeira. Nenhuma outra pessoa está defendendo a contratação do Douglas. Então, se por acaso o negócio evoluísse, e acontecesse, seria por conta dessa conversa do presidente Guerra com o jogador, mas o presidente está descartando. Ele, Douglas Costa, que é uma pessoa bem atuante ali nas redes sociais e tem postado mensagens, de torcedores do Grêmio, tem deixado no ar alguns enigmas, mas eu posso dizer para vocês que hoje não há um ambiente para a sua contratação. Quem chegou em Porto Alegre, esse sim contratado, foi o lateral direito João Pedro. Chegou na manhã da quarta-feira bem cedo para a realização dos exames médicos, mas ainda não foi anunciado de forma oficial. Isso deve acontecer durante a quinta-feira, nas próximas horas. João Pedro chega para brigar por posição com o Fábio, mas é visto internamente como uma alternativa. O Fábio é encarado como o grande lateral titular da temporada de 2023. Quero falar também que João Pedro é o 10º reforço do Grêmio na temporada. Isso significa muito trabalho. Trabalho para os advogados, que precisam colocar todos esses jogadores à disposição do Renato já para terça-feira contra a equipe do São Luís na Recopa Gaúcha. Para isso, os atletas precisam estar registrados no BID da CBF. É uma corrida contra o tempo, tá? Mas pelo que a gente escuta do departamento de futebol do Grêmio, há tempo hábil para isso. O Grêmio está trabalhando e trabalhando de uma forma muito forte para enviar todas as documentações e fazer com que os registros sejam publicados na CBF. Até terça-feira, repito, o Grêmio acredita que todos estarão à disposição. Talvez o João Pedro não, porque esse nem anunciado foi, e aí tem a burocracia, o cara tá chegando de fora do Brasil, aquela história toda. Não sei se vai dar tempo, mas a ideia do Grêmio é que todos estejam já à disposição. Mas o João não será uma alternativa contra o São Luís, porque ele precisa de um período de treinamentos ainda, para colocar o corpo em ordem, perdeu praticamente a pré-temporada, então ele vai ter um trabalho especial aí no CT Presidente Luiz Carvalho.
Hoje eu vi o zagueiro Pedro Jeromel, viu? E ele está andando de muletas. O Jeromel está em recuperação da cirurgia que fez no joelho esquerdo por conta, né, da lesão que sofreu durante o período de pré-temporada. A ideia é que o Jeromel só volte a ser uma opção a partir de março, mas a gente vai acompanhar passo a passo da recuperação do Pedro Jeromel. Enquanto ele não estiver à disposição, o Bruno Alves é o titular ao lado do Walter Kahneman. Jeromel que fez uma resenha com a reportagem, com a gente, falou, corneteou, e ele corneteou por quê? Porque o Renato mais uma vez levou a melhor sobre os repórteres. É um evento tradicional da pré-temporada, não teve nos últimos anos porque nós vivemos ali o período de pandemia, mas sempre acontece uma confraternização no final da pré-temporada dos setoristas do Grêmio com a comissão técnica, um jogo, depois um churrasco. Mas o que vale pra gente é o jogo, né, cara? A gente tá ali tentando a vitória, aquela história toda, e a vitória quase aconteceu. O jogo ocorreu lá no CT Presidente Luiz Carvalho, a imprensa perdeu pelo placar de 7-6 e o Renato jogou bem, tá? Os jogadores viram, tem aquela corneta, aquela história toda. Mas eu vou mostrar algumas imagens do confronto e aí eu falo um pouco mais. Vamos acompanhar aí. Primeiro ponto que tem que ficar claro, a imprensa arrancou forte, primeiro ataque, primeiro minuto, gol de Bruno Ravazoli na frente do goleiro, empurrando para dentro. Sol, era perto do meio-dia, calorão, forma física da imprensa, né, convenhamos, não é das melhores no comparativo com a comissão técnica, mas a gente foi bem, ó. Eu abro a bola lá pro Paulo Nunes, no lado direito, ele chuta, sobra o rebote pro João Vitor Teixeira, do GE. Globo, fazer o segundo. 2-0, time titular da imprensa comandando, e o Renato tentou iniciar aí uma reação, mas não foi possível, pelo menos não naquele momento. Mais uma jogada de ataque, ó, Davilinha. Participativo lá na frente, sou zagueiro, fui lá, dei as caras, mas a jogada, a construção, ela se iniciou. A gente teve posse, tá? A gente teve o domínio, mas aparentemente a imprensa começou a cansar e aí, convenhamos, uma paulada do Vitor Hugo Signorelli, auxiliar técnico da equipe do Grêmio. Eu começo a jogada lá atrás, abro a bola para o setor esquerdo, onde está o João Vitor Teixeira, o Bruno Soares, da Rádio Grenal. Que qualidade, Bruno Soares, que qualidade. 3-1 imprensa. Eu não vou ficar aqui fazendo jogo a jogo, gol a gol, tá? Mas desvio aí uma bola do Renato. Renato que estava estressado, começou a ficar irritado com o time, que não estava correspondendo às expectativas dele. O Renato é muito competitivo nesse tipo de jogo, só que daí acontece isso, ó. Eu afasto, não tinha ninguém para fazer a cobertura, uma pancada na gaveta no ângulo, golaço. Aí tá a nossa comissão técnica, Rafael Pfeiffer da Rádio Guaíba, o Diogo Rossi ali também bastante atuante. E a gente chega, imprensa de azul, imprensa vestindo azul, não significa nada, né? Não significa nada, ou significa tudo, vai saber. O Grêmio tentando reagir. Cara, foi um jogo bem pegado. Mais um ataque da imprensa, vamos ver o que vai dar. Nada, não deu absolutamente nada. Mas, tecnicamente falando, Renato muito bem, tá? A última vez que nós havíamos jogado tinha sido em 2019 e o Renato ele era um pouco mais participativo no contexto, muito mais, né, atuante ali no meio-campo. A foto que vocês sempre comentam, que tem atrás de mim, de uma marcação minha em cima do Renato, é na pelada de 2019, que também perdemos por 1 gol de diferença. Mas diferente de 2019, aqui nós vivemos uma real possibilidade de vitória. Que golaço aí, né? Acho que foi o Lucas Webel, o fotógrafo do Grêmio, que acabou marcando esse gol. E aparentemente esses gols aí deram uma desestabilizada no time da imprensa, tá? A gente perdeu um pouco a confiança. Olha o que o Renato faz com o Paulo Nunes, lá da Rádio Guaíba. Tirou pra bobo, Paulo. Pô, Paulinho, intervalo de jogo, o time já bastante modificado, todo mundo conversando, né, tentando se encontrar. Esse é o Douglas Demoliner, aparentemente descompromissado com a equipe, mas a gente voltou. E o Renato, ele, no primeiro lance, tá, na saída de bola, acerta na gaveta do César Fabres, não deu nem tempo de filmar, Esse é outro chute do Renato, ó, no travessão. O Grêmio foi pra cima. E a gente começou a sentir ali a possibilidade de uma derrota cachapante. Quando apareceu esse golzinho do Renato. Pô, que golzinho chorado, tá? Ele tentou cruzar e o César Fabres acabou, né, engolindo. E o Grêmio foi pra cima. De novo, com o Renato participativo,
bastante participativo, aí ele tá um pouco mais aberto pelo lado esquerdo, mas muito atuante, falando pra caramba, tentando chamar. Isso aí eu não deveria ter colocado, tá, cara? Jeremias Werneck, da RBS TV, tomou dois balãozinhos do Renato. 2 balãozinhos em sequência. Mas jogou muito, viu, Jeremias? Fica tranquilo. Resposta nossa. Descontamos aí, ó. Diogo Rossi bastante animado, promovendo uma substituição, ó. Entrou Douglas Demoliner, da Rádio Gaúcha. E o Demoliner não entrou pra brincar. Deu uma firpa ali. Pegou o Soteldo também, pessoal da comissão técnica que vai pra resenha. César Fabris quase que engoliu esse. Renato no rebote, né, encarou uma muralha chamada Matheus Dávila pela frente e escanteio pros caras. Tá aí. Perdemos, mas foi um jogaço, tá? Foi uma baita de uma confraternização. Nem mostrei o gol da vitória do time do Renato, da comissão técnica do Grêmio, porque foi um frangaço do César Fabris, goleirão lá da Rádio Grenal. Mas foi muito bacana, faz parte, repito, todo ano tem, todo ano acontecia, né? Tivemos uma pausa ali por conta da pandemia, voltou esse ano e voltou com essa derrota aí de 1 gol de diferença. Deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações, vem fazer parte da dupla. A gente se vê. Tchau, tchau.